Quem iria imaginar que esse mangá seria cancelado simplesmente do mais absoluto nada? Simplesmente foi uma grande surpresa, assim como as vendas de alguns mangás que saíram agora em fevereiro. E tudo isso nós teremos aqui nesse vídeo sobre a Toque número 12 da Weekly Shonen Jump. Se quiser saber de todas as novidades, como anda o seu mangá favorito, a popularidade dele, claro, mangás da Jump, tá? Então fique aqui nesse vídeo para conferir todas essas notícias com o Mano Joe. Bora! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um vídeo de Toque número 12. Muito obrigado a todos que estão deixando aquele like, que estão apoiando o canal, que estão querendo descobrir mais um pouquinho desse mundo dos mangás da Weekly Shonen Jump. Agradeço demais, gente, para todo mundo que vai deixar aquele like aí, né? Vai deixar? Por favor! Muito obrigado também para todo mundo que está se inscrevendo, compartilhando e comentando. E agora, sem mais enrolação, vamos direto para a classificação da Toque e também sobre o anúncio de cancelamento que simplesmente chegou nessa edição. O mangá foi cancelado, acabou, finito, já era. Será que é Ginka do Gluna? Será que é Dai Toki o nome dele? Qual será que é? Você já vai saber já. Então, vamos lá. Seguinte galera, começando essa Toque com o ausente Jujutsu Kaisen, com uma pausa programada, já deve retornar na próxima semana. E agora de fato, começando a classificação da Toque, em último lugar nós tivemos High School Family. E é esse mesmo mangá que foi cancelado depois de muito tempo, fazendo onda ali na Jump, demorando mocota, sempre nas últimas posições em vendas, mas uma gag cômica que era muito bem aceita, tanto que Red Hood não sobreviveu, Protect Mishugomaru não sobreviveu, vários outros não sobreviveram, mas ele durou por muito tempo. Só que agora acabou, já não tem mais chance alguma e ele foi abruptamente cancelado nessa edição. Provavelmente teremos uma comédia junto com Min Roboco que talvez adquira ali uma popularidade para ter um gag mangá que não tem uma história fixa, mas nós ainda não sabemos. Pode ser Ichigoku Sojuchu, pode ser outro tipo de obra. A questão aqui é que ele vivia sobrevivendo, mas chegou o seu momento finalmente de ser cancelado. Agora a gente só não sabe ainda qual a estratégia da Jump cancelando esse mangá, porque ele era, entre aspas, irrelevante, mas tinha uma boa aceitação interna. Agora, será que outro vai ocupar esse lugar? Ou simplesmente eles jogaram fora e dane-se esses gag mangá? Porque já foi Kotikami, que durou muitos volumes, né? Tipo, tem mais volume acho que com One Piece, se pá. E tinha High School Family, que agora saiu da revista. Então a gente ainda não sabe qual é a estratégia, a gente só vai saber um pouquinho mais pra frente pra ver qual a visão que eles têm acerca de obras como essa. Bom, na 16ª posição nós temos Pipipi, e eu digo pra vocês que, bom, é preocupante demais, ele tem melhores vendas do que Ginka to Gluna e Dai Toki Onmyoden, mas essas posições muito baixas me indicam que provavelmente em março ainda, Pipipi pode ser sim cancelado. Não é uma certeza porque ele já se salvou algumas vezes, mas ele vem mantido ali umas posições muito baixas e tudo, o que me leva a crer que não vai dar muito bom pra ele. E bom, na 15ª posição nós tivemos Dai Toki Onmyoden, que teve as suas vendas muito baixas, na faixa de 2.800 cópias, que é muito pouco pra primeira semana, foi muito mal, provavelmente vai ser cancelado ou em março ou em abril, mas vai ser cancelado, é já praticamente uma certeza. Se não vendeu assim no primeiro volume, dificilmente num segundo, se é que vai ter um segundo até lá, ele consegue se recuperar. Outro que tá muito mal é o 14º, que é Ginka to Gluna, que vendeu menos que Dai Toki Onmyoden, na faixa de 2.300, 2.200 cópias, muito pouco, infelizmente é outro que flopou, não deu certo, provavelmente também é outro que deve ser cancelado em março ou em abril. E aí para aquelas pessoas que estiverem me perguntando, pô Joe, mas é só a primeira semana e vendeu 2.000, pode alcançar 10. Gente, se vendeu 2.000 na primeira semana, provavelmente na segunda vai ser menos ainda. É sempre assim que funciona na Jump. Você vende 2.000, depois na segunda você vende, sei lá, 500 ou 1.000 só, nem metade muitas vezes. Na terceira e na quarta semana, no mês inteiro, vai somar no máximo uns 5.000, 6.000, que é muito, extremamente muito pouco pro mangá. Então por isso que eu digo pra vocês que eles podem sim ser cancelados e praticamente com 95% de chance disso acontecer. Bom, na 13ª posição nós tivemos Ichigoku Sojuchu, que não começou muito bem na revista, na verdade subiu umas posições ali, mas já desceu de volta. Eu não sei se esse vai ser o provável substituto de High School Family, eu acredito que não, porque deve ser outro que vai manter ali a zona de meio e zona de rebaixamento ali da tabela da Jump. Provavelmente não é um mangá que vai ganhar muito destaque, pelo menos não pelas suas
suas posições, mas vai que as suas vendas ali indicam que ele pode ter um crescimento maior que Daitoki Onomeden ou Kinkato Gluna. Enquanto não sair o seu primeiro volume, nós não saberemos. Bom, na 12ª posição nós tivemos Mission e o Sakura Family, mas esse sempre se mantém ali no meio de tabela, nada a comentar sobre ele até o momento. Bom, na 11ª posição nós tivemos Fabricant 100, que eu confundi, na verdade, o segundo ranqueamento dele foi na semana passada, eu tinha confundido na hora que eu comentei pra vocês, muito obrigado pra todo mundo que me corrigiu aí embaixo. E como eu disse, ele continua sendo um mangá mediano, pelo menos é o que parece, ele vai se manter ali sempre no meio de tabela, não deve crescer muito, nem deve abaixar muito, mas vamos aguardar aí pelo menos mais umas 3 classificações pra gente ter uma ideia sobre a sua popularidade, que parece ser mediana pra baixo, ou seja, ele deve adquirir nas vendas do primeiro volume, provavelmente na faixa de 10 mil, 12 mil, por aí vai, ou até menos. Bom, na 10ª posição nós tivemos Ichinoseki no Taizai, esse sim deu uma certa descida, e ele por enquanto é uma incógnita. Eu acredito que ele e Cypher Academy são os únicos mangás que têm a projeção de crescer um pouquinho mais. Eu acredito que eles têm algo, entre aspas, diferente das outras obras que pode atrair o público japonês, mas isso tudo por enquanto é apenas um achismo meu. Das suas posições na Toque, elas são medianas e talvez sejam aquelas obras para se manter no meio de tabela, igual Elusive Samurai, Mission e o Sakura Family, Undead Unlucky, que são obras que normalmente se mantêm do meio para baixo e não sobem muitas vezes pro top 5 e tudo mais. Mas ao meu ver, a obra que eu mais gosto nesse caso é Ichinoseki no Taizai. E bom, na 9ª colocação nós tivemos ali Cypher Academy, que como eu já expliquei para vocês de Ichinose, já expliquei acerca dele também, posição mediana, nada a declarar, por enquanto sem muita novidade, porque são os primeiros ranqueamentos dessas obras, não dá pra ter uma ideia geral, só dá pra ter uma ideia média, que eles são medianos. Medianos não na sua história, mas sim medianos nas posições de popularidade da Toque. Bom, na 8ª posição nós tivemos Elusive Samurai, que continua sempre na mesma faixa, e na 7ª posição, por incrível que pareça, já são 2 posições bem colocadas de Mashle, olha só, na 7ª... parece que tá se mantendo ali na zona de cima. Mas isso tudo é graças ao anime. Tanto ele quanto o Undead Unlucky não tiveram boas vendas. E já que eles não tiveram boas vendas, o que eu digo pra vocês? Eles estão tentando incentivar os leitores a verem, porque vai sair o anime delas logo. Então vai sair Undead Unlucky acho que em 2023 mesmo, Mashle vai sair em 2023 mesmo. Então eles estão colocando ali na zona de cima por causa disso e depois vão descer novamente. Pode apostar comigo aí que isso vai acontecer. Bom, tivemos a página colorida pra Undead Unlucky, que como eu disse, tá ganhando esse destaque, tá ocupando posições mais altas apenas pelo anime que deve vir, assim como o Min Roboku ganhou bastante destaque e páginas coloridas. Então não achem que a popularidade deles aumentou nem nada do tipo, não foi isso que aconteceu, é só um incentivo por conta do anime, depois eles voltam a descer de novo. Na 6ª posição nós tivemos Black Clover, que é outro que algumas pessoas vão falar, poxa, o arco agora tá ficando bom? Não, isso não significa que o arco tá ficando bom, que a popularidade dele aumentou. Da mesma forma, Black Clover vai lançar o filme pela Netflix em março, então tá perto, e você vê que as posições de Black Clover, em alguns momentos elas têm subido um pouquinho a mais. Só que pra você analisar a popularidade dele, se ela tá crescendo ou se ela tá decaindo ou se tá na mesma coisa, você compara com obras novas que alcançaram posições acima nessa própria Toque e nas outras, e você vê que essas obras são mais hypadas do que o próprio Black Clover. Então vai sair o filme de Black Clover, então provavelmente eles estão tentando incentivar os leitores a dar uma lida e tudo, mas Black Clover deve descer e ficar no meio de tabela, que é o lugar que ele costuma ficar como sempre. Como é um mangá com 33, 34 volumes, dificilmente ele vai ganhar popularidade agora. Até o 12º volume, muitas vezes, o mangá ele tem um estouro, o 15º volume, mais 30 e poucos volumes, e até então não aumentou mais as vendas, ficou estagnado, dificilmente ele vai conseguir mais popularidade. E bom, aí nós começamos com o nosso top 5 com simplesmente Akane Banashi na 5ª posição. Akane Banashi que está muito bom, tá ganhando bastante incentivo da revista, suas vendas, elas têm uma projeção alta, espero que elas continuem se mantendo assim, porque é uma obra que caiu no próprio gosto dos autores japoneses, como o próprio Eiichiro Oda de One Piece. Por isso que eu sempre digo pra vocês, leiam Akane Banashi, que é muito fera. Eu, o Mano Joe, junto com o pessoal da Hakabanashi Scans, a gente traduz, faz todo o processo ali pra sair Akane Banashi certinho, basicamente, a cada capítulo que lança no domingo, então a gente tá bem atualizado com ele. Então dá uma conferida que vocês vão curtir bastante, e Akane Banashi tem uma popularidade estável ainda, ela ainda não é super alta, mas ela tem um incentivo maior, sendo que em um ano ele ganhou a capa da revista em comemoração, coisa que, por exemplo, o Pipi não conseguiu. E outro detalhe é que a Akane Banashi tem uma história muito diferenciada e que eu particularmente gosto muito. Por isso, tratem de ler Akane Banashi, galera, a popularidade dele deve aumentar mais com o tempo.
ainda mais se sair um anime. Se sair um anime vai ficar melhor ainda. E bom, tivemos mais uma página colorida pra Min Roboco. E na quarta posição, My Hero Academia voltando pra revista. E eu espero que o Horikoshi esteja bem. Pode ser que ele passe mal na semana que vem. Então é bom que a Jump mantenha umas pausas regulares dele, maiores do que Jujutsu, One Piece e o próprio Black Clover, que são as obras que tem mais pausas assim na revista. Acredito que ele precisa de um hiato, ele precisa descansar, e eu sei que isso parte também do autor, porque o Horikoshi é um maluco igual o Eiichiro Oda e gosta de trabalhar. De toda forma, chegando no nosso top 3, nós temos na terceira posição Blue Box, a Onohako simplesmente brilhando, que brilhou nas suas vendas nos primeiros dias de venda de fevereiro, pelo menos nos 3 primeiros dias, ficando ali bem próximo assim, só na classificação mesmo, com Boku no Hero Academia, e até entrando no ranking Oricon de vendas da primeira semana de fevereiro, e eu já vou comentar os números para vocês terem um pouquinho mais de ideia, tá bom? A única coisa que me preocupa com o Blue Box no final das contas é um anúncio de anime, porque enquanto isso não ocorrer, tanto ele quanto o Sakamoto Days talvez não cresçam mais em popularidade. Por quê? São obras que parece que estagnaram em suas vendas. Eles não decaem, eles aumentam às vezes um pouquinho, tipo 2.000 de vendas e tudo, mas não aumentam gradativamente, tipo, sei lá, umas 20 mil, umas 10 mil. Então aumenta muito pouco, eles estagnaram, já faz uns volumes já que eles estão estagnados, mas de longe são os melhores mangás, tirando os modinhas que a gente já conhece. Por isso, eles têm ganhado cada vez mais destaque. Bom, na segunda posição nós tivemos o One Piece, que na semana passada foi o primeiro colocado, dessa vez foi o segundo colocado, mas nada a declarar sobre o One Piece, porque a Jump só incentiva o One Piece. É uma pena, porque muitas outras obras poderiam ser bem mais incentivadas, poderia ter uma estratégia um pouquinho melhor, visto que o One Piece sempre vai ser o sucesso da revista. Mas, vamos colocar na cabeça também que o One Piece vende a Jump. Então o que acontece? Sem o One Piece, essa Jump não vende a mesma coisa. Então, logicamente, é por isso que ele sempre se mantém no topo da tabela. O pessoal já quer ler ele logo de cara. Então, a popularidade dele sempre foi muito grande, é a maior do Japão. Por isso que poupa comentários, e embora eu goste de outras obras assim da revista também, infelizmente o One Piece sempre vai ser esse destaque. Ele é o carro-chefe, ele é quem carrega essa Jump nas costas. Bom, na primeira posição nós tivemos o Witch Watch. Esse sim foi uma grande surpresa pra mim nessa edição, visto que na última ele alcançou uma posição um pouquinho mais baixa, porém agora chegando na primeira posição. Por quê? Porque o Witch Watch está crescendo sim em popularidade. Tá até mesmo passando mais a Kanebanashi, embora ele sempre ficava um pouquinho mais acima mesmo. Só que ultimamente a sua popularidade deve ter aumentado e suas vendas devem aumentar nos próximos volumes. Aguardem aí quando sair um novo volume de Witch Watch, porque provavelmente ele vai ter um acréscimo de, sei lá, 10 mil, 20 mil em vendas. Pelo menos é isso que eu tô acreditando, devido o planejamento da Jump para ele, levando ele para as alturas. Já é a primeira posição que ele alcança na Toque num tempo relativamente curto, então isso é algo que a gente tem que sempre colocar aqui na cabeça pra gente poder analisar, beleza? E bom, a capa da revista foi de Sakamoto Days, com páginas coloridas, obviamente, e na edição que vem da Jump nós teremos capa e páginas coloridas para One Piece, ele vai ser a capa da revista, enquanto teremos páginas também para Blue Box, Min Roboco, a sua segunda consecutiva, muito graças ao anime, eles estão tentando incentivar essa obra, provavelmente é ela a substituta de High School Family, e teremos página colorida para Mashle, que ainda vai ter algumas informações acerca do anime. Com isso dito, vamos para as outras novidades, primeiramente sobre High School Family, a obra que foi cancelada, que acabou aqui nessa mesma edição da Jump, onde eles disseram que vão ter capítulos a mais para completar o novo volume que vai sair, ou seja, a história vai se encerrar, beleza, mas vão ter uns capítulos adicionais para encerrar a história um pouquinho mais bonitinha no volume físico e tudo mais. Então, bom, não se desesperem quem curte essa obra, embora eu não conheça ninguém que curte. Além do Lipe e do Viana lá do Mangateria. Eles são os únicos dois que eu sei que leem essa obra, não sei como, mas eles leem. E bom, agora como prometido pra vocês, vamos falar um pouquinho das vendas da primeira semana de fevereiro. E bom, gente, vamos lá, né? Nós tivemos Boku no Hero Academia na Jump, com 277.936 cópias vendidas, então, bem, Boku no Hero Academia sempre se mantendo na mesma coisa, embora eu achei que vendeu um pouquinho menos do que da última edição, a edição número 36. E bom, Blue Box teve um acréscimo, acredito que de uns 6 mil ou 4 mil, se eu não tô enganado, porque vendeu 46.613 cópias. Sakamoto Days
vendeu 40.178, deu uma baixadinha, porque antes ele tinha acho que 42 mil no volume 9, mas nada para se preocupar muito. E Mashle continua com vendas relativamente baixas, né? 28.015 cópias vendidas. Undead Unluck, como eu disse para vocês, foi bem mal, vendendo 13.234 cópias. Daitoki Onumiden vendeu 2.812, como eu disse, na primeira semana, muito ruim. Ginkgo Gluna vendeu 2.268, muito mal também. E Aliens Area, sei lá, nem vendeu direito, nem apareceu no ranking. E bom, esses só foram os mangás da Jump, mas no ranking Oricon a gente vê aí Blue Box, até vendendo mais que One Piece, pelo menos nessa primeira semana de fevereiro. Lembrando que o ranking Oricon, ele pega todos os volumes, do volume 1 ao 9 de Blue Box, do volume 1 ao 10 de Sakamoto Days, e daí a gente pode ver que a obra tá vendendo um pouquinho a mais do que a gente costuma ver ali, nessa primeira lista que eu disse pra vocês, que ela é só daquele volume que está aparecendo aí, que apareceu na telinha, tipo volume 9, volume 37 de My Hero Academia e tudo mais. Então quando eu digo que ele tá vendendo mais que One Piece, é que ele vendeu mais nessa semana de todos os volumes de One Piece, tá bom? Que é normal, porque a maioria já tem os volumes de One Piece, então não vai ser, tipo, nossa, ele não vai vender muito agora, só vai vender muito agora no próximo volume lançado. E bom, gente, no ranking Oricon nós tivemos Blue Lock. Blue Lock tá roubando a cena, tá vendendo, tipo, na casa de quase 2 milhões, se já não passou de 2 milhões de todos os seus volumes. O anime bombou no Japão, fez muito sucesso, ainda mais com a seleção japonesa jogando na Copa do Mundo. Foi um belo acerto do pessoal, e ele vendeu 362.819 cópias na primeira semana de fevereiro. My Hero Academia vendeu 336.488, tá na segunda posição. E Slamdunk, que é uma obra muito famosa no Japão de basquete, o pessoal gosta muito, continua vendendo principalmente por conta do filme. E continua no ranking da Oricon, vendendo 152.046 cópias. Chainsaw Man, dispensa comentários também, 120.882, e Tokyo Revengers na quinta posição com 108.264 cópias. Kingdom, que sempre vende também muito bem a cada volume lançado, 64.522, e Blue Box aparece na sétima posição. Ele teve um acréscimo aí, parece que o pessoal, né, tá tendo ali uma popularidade crescendo, porque em todos os seus volumes, somados com o volume 9, ele vendeu 60.653 cópias. One Piece vendeu 58.822, Sakamoto Days vendeu 56.632, e Bocchi the Rock, que fez bastante sucesso com seus DVDs lá no Japão, vendeu 51.335, fechando o nosso top 10 do ranking Oricon da primeira semana de fevereiro. Para isso, a gente vê que Blue Box teve um avanço, Sakamoto Days também, mas ainda é um avanço um tanto quanto curto, pequeno demais. Porém, eles devem crescer nas próximas semanas, e eu aguardo que esses mangás, pelo menos fechando o mês, eles possam fechar já na casa de 120 mil, pelo menos, que é o que eles costumam manter. Mas vamos ver, vamos aguardar pra ver, né? Porque as popularidades parecem ter aumentado desses dois mangás. Tá surtindo efeito que a Jump tá fazendo com eles. Agora a gente aguarda as outras obras, como a Kanebanashi, não sei o que, no Taizai, e por aí vai. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. O Mano Joe está vazando. Até um próximo vídeo. E se quer saber de todas as novidades, você vai ficar aqui no canal junto comigo, né? Te aguardo na quarta que vem. Beijo no coração. Fui, valeu.